Simbora, senhoras e senhores! Tenho aqui na minha frente uma caixa um tantinho inesperada para esse fim de ano da Apple. Vocês acompanharam aí na semana passada o evento Scary Fest, aí em temática de Halloween da Apple, onde ela apresentou seus novos chips M3, M3 Pro e M3 Max. E esse daqui é o novo MacBook Pro de 14 polegadas, modelo com chip M3 Pro. E o principal aqui, sem dúvida nenhuma, que é a nova cor preta espacial. A gente vai fazer agora um unboxing e um breve hands-on dessa máquina aqui em parceria com o UPDF. Simbora! Antes da gente conhecer esse novo MacBook Pro na prática, sabe que você aí que estiver assistindo esse vídeo pode obter 65% de desconto na licença do UPDF, que dá direito a você usar ele no seu Mac, no seu PC, no seu Android, no seu iPhone, uma licença só, 65% de desconto, link na primeira linha da descrição desse vídeo. E o UPDF é, antes de mais nada, um excelente visualizador de PDFs, muito rápido, muito leve, com controles de zoom, de paginação, que lhe permite também fazer uma série de comentários e marcações sobre os seus arquivos PDF, incluindo destacar certas partes dele, fazer comentários em textos, adicionar adesivos e, é claro, também assinaturas. Temos também a possibilidade de editar o conteúdo de PDFs mexendo no texto, em imagem e em links. Temos uma área completa para você reordenar as páginas de PDF, apagar as que você não deseja mais, rotacionar páginas individuais ou em massa. E quando você tiver com seu documento PDF prontinho, o UPDF oferece uma série de opções e formatos para você exportar o seu arquivo PDF, criptografá-lo com senha e também reduzir o tamanho do arquivo se necessário. Mais uma vez, não perde essa oportunidade, 65% de desconto, o primeiro link na descrição desse vídeo. Simbora abrir esse novo MacBook Pro aqui. Como sempre, essa caixa padrão aqui de correio da Apple. E abrir, é claro, de cabeça para baixo, mas simbora. Agora sim, aqui está então, meus amigos, esse é o novo MacBook Pro de 14 polegadas na cor preta espacial. Aqui desse lado a gente tem a indicação do nome da máquina e aqui na parte traseira algumas especificações. Temos aqui, portanto, uma versão com chip M3 Pro. Aqui do lado pequenininho ele fala que ele tem 11 núcleos de CPU e 14 núcleos de GPU. E uma coisa muito interessante é que essa máquina vem agora com um mínimo de 18 GB de memória unificada contra 16 da geração anterior. Lembrando que essa memória unificada pode ser usada tanto como RAM, para permitir, por exemplo, que você tenha múltiplas abas abertas no seu navegador, múltiplos aplicativos trabalhando em conjunto, mas é também essa mesma memória usada pela GPU, pela parte gráfica da máquina. E essa versão de entrada tem um SSD de 512 GB, que segundo eu ouvi já não tem mais aqueles problemas de algumas gerações anteriores de o SSD de entrada ser um pouco mais lento do que o de maior capacidade. Agora a Apple resolveu isso, são dois chips NAND aqui de 256 GB cada um, trabalhando em paralelo, oferecendo a melhor performance possível para esse armazenamento interno aqui desse Mac. E esse SPB aqui significa que é Space Black, então preto espacial. Vamos adentrar essa belezinha então, tirar aqui as abas de papel dessa caixa. Tcharam! Logo de cara, como estamos acostumados, aqui está o Mac. Deixa eu deixar ele de lado um instantinho aqui para a gente ver o que mais vem aqui. Temos um envelope com guia rápido aqui de uso da máquina em português. Estou em Portugal, para quem não sabe. Tem aqui informações regulamentares e dois adesivos pretos, ó. Mais escuro do que eu acho que o que vinha antes, então tá correspondendo aqui à cor da máquina. Acho que eu nunca tinha visto assim, teve no iMac Pro. O iMac Pro também vinha com maçãs pretas assim. Esse adaptador de energia que acompanha este Mac aqui é a versão aqui com conector europeu português e ele tem 70 watts de potência para esse modelo aqui de 14 polegadas. Lembrando que antes ele era de 67 watts, então houve um pequeno upgrade aqui. Tá bem compactozinho, hoje em dia a Apple conseguiu reduzir um pouco esses adaptadores de força e o modelo de 16 polegadas ele vem com um de 140 watts com recarga rápida. Esse daqui você até pode usar também, eu acho que o de 96 watts para dar recarga rápida a ele, mas ele vem com esse aqui mais compactozinho de 70. E por fim, aqui na caixa está o seu cabo MagSafe USB-C na cor preta também, acompanhando aqui a máquina, uma coisa que a Apple também alterou na segunda geração desses MacBooks Pro com Apple Silicon, um cabo trançado aqui, acompanhando a cor da sua máquina. Mas vamos para o que mais interessa, que é conhecer esse novo preto espacial aqui do MacBook Pro. Vamos lá. Opa! Aqui está, meus amigos, primeira visão inferior, deixa eu virar aqui. Essa é a primeira visão inferior aqui do novo MacBook Pro Space Black. Um pouquinho mais escuro, eu diria, do que eu imaginava pelas fotos da Apple. Mais uma visão aqui agora frontal. Claro que, como todos esses produtos de alumínio da empresa, a gente tem uma variação bem forte de tonalidade aqui, a depender de como que a luz bate na máquina. Estou tentando mostrar aqui todas as variações para vocês. E logo de cara eu quero já, infelizmente eu vou ter que fazer isso,
eu quero botar meus dedinhos aqui sobre essa máquina porque isso é uma coisa que a Apple decidiu citar na keynote de apresentação desses Macs. Ela fez um novo processo de anodização, de pintura desse alumínio aqui dos MacBooks Pro preto espaciais para reduzir, não elimina completamente, é claro, ela falou que reduz drasticamente as impressões digitais nele. Isso foi importante ela ter citado porque foi algo que incomodou muito as pessoas quando ela lançou o MacBook Air meia-noite, o Midnight, que não é tão escuro quanto esse MacBook Pro aqui. Ele tem também uma tonalidade um pouco azulada que não existe aqui, mas ele deixa, na verdade, é um produto que está em linha, ele deixa muita impressão, muita marca de dedo. Basta você pegar, tirar a máquina, o que eu acabei de fazer aqui, e ela já está cheia de marcas de dedo. Vou deixar aqui o nosso vídeo sobre essa máquina, mas vamos lá. Quero deixar aqui, fazer o que eu teria feito com esse MacBook Air e vamos ver o que aparece aqui no reflexo. Ó, estou olhando tanto para a câmera quanto aqui ao vivo e embora eu consiga ver um pouco de oleosidade aqui da minha mão, aliás, minha mão é bastante oleosa, diga-se de passagem, é fato aqui logo de cara o quanto que esse acabamento realmente reduz muito. Mais uma vez, a ideia não é remover completamente aqui, mas logo de cara aqui, comparado com o MacBook Air, é incrível como ele realmente consegue esconder e ficar algo muito mais dentro do que a gente espera, né? A ideia não é que esse produto fique lindo e exuberante só quando você tira ele da caixa pela primeira vez, afinal você vai manusear, você vai tirar da mochila, colocar na mochila, levar para cima e para baixo, então é importante que ele tenha uma aparência um pouquinho mais resistente nesse sentido. Mas de resto, antes da gente abrir essa máquina, tudo dentro do esperado. Aqui temos o conector MagSafe, duas portas Thunderbolt 4/USB tipo C, ainda existe aqui a saída de 3,5 mm para fone de ouvido com alta impedância, e do outro lado temos aqui uma saída HDMI, ela é só sair dessa porta, outra Thunderbolt 4 USB-C e uma entrada para cartões de memória SDXC. E vamos abri-lo então aqui pela primeira vez. Tá aí, ó, meus amigos. A máquina já está ligando. Tirar o protetor aqui da tela. E que contraste legal, viu? Finalmente, eu confesso que eu olhei as fotos da Apple e falei, não, isso daí ela tá chamando de preto, mas não é preto. Não, isso daqui é um Mac que pode ser chamado de preto. Eu vi gente falando, ah não, isso daí é o que deveria ser o cinza espacial. Claro que existe mais preto do que isso, a Apple já fez produtos, até iPhone mais preto do que isso, mas eu acho que isso daqui pode perfeitamente ser chamado de preto espacial. Olha aqui o contraste também da tela e das teclas na parte frontal. Tá muito, muito bonito. Lembrando mais uma vez que esse daqui é o modelo de 14 polegadas, o de 16 tem mais áreas aqui para os lados. Aliás, falando disso, vamos comparar então esse preto espacial com o cinza espacial do meu MacBook Pro de 16 polegadas com chip M1 Max. Aqui vocês já vão conseguir, na verdade, ver duas coisas. Primeiro, a diferença do modelo de 16 para o de 14, tá bem alinhadinho aqui, então toda essa sobra aqui é o excedente do modelo de 16 polegadas em relação ao de 14, e olha que contraste, isso daqui, meus amigos, embora pareça, é cinza espacial, não é o prateado. Essa então, meus amigos, é a diferença das duas cores, MacBook Pro de 16 aqui, o de 14, vou colocar aqui nessa câmera frontal para vocês verem também em outro ângulo com uma outra câmera e luz. E agora novamente mais uma visão aqui, agora os dois abertos, fica muito parecendo que isso daqui é silver, né, que é prateado ao lado desse preto espacial. Mas ó, é importante deixar claro que não elimina completamente não, olha só, no reflexo aqui da luz, só o pouquinho que eu já mexi aqui no trackpad, que eu fui digitando aqui para fazer a configuração inicial da máquina, já tem várias marquinhas aqui de oleosidade. Não tem jeito não. Mac fica bom quando você tira da caixa, depois de 5 minutos trabalhando com ele, já nunca mais volta a ser o mesmo. Ó, mas não que isso tenha mudado nessa nova geração, só tinha um tempo que eu não pegava um MacBook Pro de 14 polegadas na mão. É incrível como que ele consegue ser compacto e ao mesmo tempo oferecer praticamente, se não a mesma performance do modelo de 16 polegadas, afinal, em termos de configuração aqui, com exceção do modelo de entrada, que já eu falo dele, eles podem ser configurados exatamente da mesma forma. Então, para quem quer ter muita performance aqui ao mesmo tempo que mantém uma certa portabilidade, porque o MacBook era ainda mais fino e mais leve do que isso daqui é um excelente meio termo, sem dúvida nenhuma, ainda mais se você tiver no ambiente principal do seu trabalho a possibilidade de conectar ele a um monitor externo maiorzão. Falando em telas, além da óbvia diferença aqui entre 14 e 16 polegadas, não levem isso muito em consideração aqui, a tela desses novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas tem agora um brilho máximo de 600 nits quando mostrando conteúdos SDR, Standard Range, que é conteúdo normal, conteúdo que não foi filmado, por exemplo, em HDR. E isso a gente pode ver aqui na prática, por exemplo, com o Safari aberto aqui no MacBook Pro. Essas telas não estão em brilho máximo, eu reduzi 4 níveis em cada uma e vou subir juntas aqui para o brilho máximo.
E aqui claramente, aliás, eu já conseguia ver essa diferença antes, mas eu olhando aqui de frente essas duas máquinas, é fato que eu consigo ver mais brilho no novo MacBook Pro aqui de 14 polegadas. Se é 20% a mais, 500 versus 600 nits, isso eu não consigo avaliar, mas é nítido. Eu estava com medo justamente aqui de não ser algo perceptível, de ser uma diferença tão irrisória. Não diria que é 20%, talvez não isso, acho que a percepção aqui é um pouco mais variável, mas sim, temos um pouco mais de brilho aqui, muito bem-vindo na tela do MacBook Pro aqui novo. E aliás, vou deixar aqui também, a gente fez um vídeo sobre um utilitário chamado Vivid, que permite justamente ir além do brilho máximo aqui definido pela Apple, tanto no novo quanto no antigo, vale a pena conferir. Nesse caso a diferença é mais drástica ainda, mas aqui pelo menos é nativamente um pouco mais brilhante. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui o brilho dessa tela, porque eu acho que está estourando na câmera. Mas enfim, como prometido, eu quero rodar aqui esse Disk Speed Test da Blackmagic Design, que vai medir a performance do SSD dessa máquina aqui. Eu não vou fazer benchmarks aqui detalhados, primeiro porque isso daqui é um M1 Max, isso daqui é um M3 Pro. Já perde um pouco o sentido de fazer esse comparativo. Segundo, porque o chip M3 Pro, eu vou falar um pouquinho mais disso, ele, de toda a nova linha M3, é o que traz menos ganhos em relação à geração anterior, M2 Pro. Então seria interessante até eu ter um M2 Pro aqui para comparar com o M3 Pro. Como eu não tenho, eu quero focar aqui primeiro no SSD, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, rodando aqui o teste. 4.400, olha só, 2.000 aqui, 1944, de leitura bateu ali 5, aqui tá a par, agora aqui melhorou. Foi um teste, a primeira rodada foi mal feita aqui. Agora sim tá subindo, ali tá interessante também. Aqui já bateu 5,8 GB por segundo aqui. Agora passou de 6 aqui em gravação. 5.500 megabytes aqui de leitura. 5.700, 4.400. Esse daqui me parece ser um pouco inferior ao do de 16 polegadas. Esse daqui, vale notar, tem 1 TB, aqui 512 GB, mas está longe. Deixa eu parar aqui, o teste já está suficiente desse lado. Aqui, parar aqui também. Acabei zerando sem querer, mas enfim, rodei de novo aqui. Então terminamos aqui em 5.100, 4.400, de leitura 5.400 a 5. Vocês veem que a diferença aqui está muito pequena, nada comparado aos SSDs de alguns Macs atrás, que no modelo de entrada vinha com somente um chip NAND flash, e isso cortava a performance pela metade. Era uma diferença muito mais significativa do que essa que a gente viu aqui agora. Então, o SSD não é mais motivo de preocupação. Sempre é bom optar pelos modelos de maior capacidade, pensando em longevidade, mas se você pegar o de 512 GB, se for suficiente para você, performance não será um problema. Com relação ao chip M3 Pro aqui de uma forma geral, esse é um novo chip fabricado num processo de 3 nanômetros, mas em relação ao M2 Pro, ele vem com 2 núcleos a menos de CPU e 1 núcleo a menos de GPU. Você também pode configurar ele de outras formas, ele tem umas opções de personalização, mas se você comparar o modelo base do M2 Pro com o modelo base do M3 Pro, houve sim uma redução no número de núcleos, e aí combinado com o avanço da arquitetura do M3, a gente até tem uma melhoria de performance, mas bem menos perceptiva do que foi do M2 para o M3 e do M2 Max para o M3 Max. No caso do M3 Pro em relação ao M2 Pro, os benchmarks variam ali na casa de 6% em alguns testes, a depender do que você comparar, pode chegar a 10 ou 20%. No caso do M3 e do M3 Max, os saltos são bem mais significativos, de 20%, 40%, em alguns casos até 60%, comparando uma geração com a outra. Então, se você aí tem um MacBook Pro M2 Pro, não vale a pena você comprar o M3 Pro. As diferenças aqui são muito pequenas, a não ser que, sei lá, só a cor aqui seja o suficiente para você. Quero o preto espacial, pegue o seu preto espacial e seja feliz, além de outras pequenas melhorias aqui, como a tela que eu mostrei para vocês. Em termos de performance, a diferença é irrisória. Se você tiver um M1 Pro, você já está acumulando aí 2 gerações, mas eu ainda recomendaria esperar o M4 Pro daqui a 1 ano e meio, quem sabe. Agora, se você está vindo de antes disso, de uma máquina com Intel, meu amigo, você vai ter o melhor MacBook Pro com um chip Pro aqui, que a Apple já lançou até hoje. É uma excelente máquina, é muito mais poderosa do que o modelo de entrada com chip M3, M2. O Pro já é mais destinado a profissionais. Se você precisa de muita performance, aí vai direto para o Max. E, aliás, eu também tinha comentado aqui anteriormente, mas a gente tem agora na linha um MacBook Pro, mais uma vez. A Apple matou o modelo com Touch Bar, mas ela agora trouxe um modelo que ela chama de Pro, que eu não considero Pro. Ele tem a mesma estrutura da linha, o mesmo design, a mesma tela com notch, mini LED,
sistema de alto-falante super avançado, a gente tem boa parte aqui da mesma identidade dos modelos com chip M3 Pro e M3 Max, mas ele tem um chip M3, o M3 puro, M3 de entrada, e ele tem uma porta Thunderbolt a menos, além de suporte a apenas um monitor externo. Então a Apple chamou ele de MacBook Pro, mas ele tem algumas limitações, entre elas essas que eu citei aqui. Então é uma máquina que a Apple está oferecendo aí para preencher um espaço de preço anteriormente ocupado pelo MacBook Pro de 13 polegadas com chip M1 e M2, mas é um modelo Pro que, na minha opinião, não deveria ser chamado de Pro. E só para quem curte todos esses detalhes, a máquina já veio aqui com o macOS Sonoma 14.1, a tela de 14 polegadas tem 3.024 pixels de largura por 1.964 de altura, e aqui no relatório de sistema vocês podem ver que é o chip M3 Pro aqui com 11 núcleos, no total de 5 de desempenho e 6 de eficiência, 18 GB de memória total aqui, que como eu falei é compartilhada com a área gráfica aqui, que tem um total de 14 núcleos aqui para a GPU desse chip M3 Pro. Mas que a Apple sabe atiçar a gente simplesmente lançando uma nova cor de Mac, eu não vou negar, tem gente como eu que vai considerar pelo menos trocar só por causa disso. Não sei se eu vou fazer de fato, mas que dá vontade de dar. Enfim, esse foi o nosso unboxing e hands-on aqui do novo MacBook Pro de 14 polegadas, que como eu falei, pode ser idêntico ao modelo de 16, a depender de como você configurar. Cor preto espacial, vídeo patrocinado pelo UPDF. Link aí na primeira linha da descrição. Obrigado pela audiência, pelo seu joinha, e a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau.